A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Quem já está abençoado essa noite? Pode dar uma glória para Deus, bem gostoso. Que maravilha, né, irmão? Nós estamos na casa do Senhor. Bom, como eu gosto mais de ouvir do que falar, o dirigente que foi bem positivo no que ele falou, né? Por muito falar será ouvido, né? Abra sua Bíblia no capítulo 7 de Mateus, a partir do verso 24 ao 27, amém? Vamos ser bem breve. Eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que Deus possa estar lhe abençoando, abençoando a sua família, abençoando a sua casa, que o Espírito Santo de Deus possa estar falando de uma maneira especial nos seus corações, porque Ele tem falado aqui no meu coração de uma maneira especial, amém? Está se falando muito de palavra, que a palavra de Deus não passa, está se falando muito em obediência, e nós sabemos, quando nós entramos por esse caminho, meu irmão, de ouvir a palavra de Deus e obedecer, pode vir o que vier, que não vai ficar na nossa frente, amém? E aqui na palavra do Senhor, no capítulo 7, verso 24 em diante, o Senhor Jesus, Ele mostra aqui dois alicerces, dois fundamentos, não sei como está na sua Bíblia, mas Ele começa a falar desta maneira: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo eu ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo eu ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Toma o seu assento, fala para o seu irmão, fala para a sua irmã: nós sobrevivemos. Eu sobrevivi. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minha irmã, como é gostoso nós estarmos na casa do Senhor, porque verdadeiramente, conforme o pastor Elias já deixou para a nossa meditação aqui, o Salmo 27, o verso 4, que uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa estar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida, para aprender do seu tempo. E verdadeiramente, quanto mais nós passamos por esse momento, quanto mais nós estamos na casa do Senhor, meu irmão e minha irmã, mais nós aprendemos um com os outros, porque não tem lugar melhor para nós aprendermos algo do Senhor, a não ser assim, quando nós estamos reunidos num momento como esse, numa escola bíblica dominical, numa palestra. Irmão, é muito gostoso e muito prazeroso estar na casa do Senhor. E como nós falamos em casa, né, aqui esse texto qual nós lemos, o Senhor Jesus, Ele ensinando ali naquela época, né, o quanto é precioso, e quanto é maravilhoso, e quanto é prazeroso nós estarmos na presença dEle, temos a nossa vida edificada na presença dEle. Ele fez aqui essas comparações. Ele, no certo lugar que ele estava, né, no certo lugar na Palestina na época, era um lugar bastante areoso, então ele pegou e fez esse simbolismo aqui, mais ou menos para as pessoas terem uma compreensão melhor do que é ter a sua vida edificada na palavra dele. Porque quer um negocinho mesmo para nos fortalecer, quer algo para nos fazer mesmo robusto, ficarmos sólidos, é quando nós estamos com a palavra do Senhor dentro do nosso coração. E nós podemos ver que o Senhor Jesus, essa palavra, meu irmão, ele se fala tanto de uma maneira tão especial comigo, porque assim nas minhas primeiras caminhadas, as primeiras palavras que eu comecei a ouvir no início da minha caminhada com Jesus, foi esses versículos. Essa palavra aqui, minha irmã, veio fazer uma morada tão grande no meu coração, que eu peguei ela e verdadeiramente, pastor Olival, eu agarrei essa palavra, coloquei no meu coração e edifiquei a minha vida em Cristo.
Aleluia. Não teve algo melhor e tremendo que eu fiz a não ser essa atitude de pegar a palavra do Senhor e acrescentar dentro do meu coração e ter o Senhor Jesus como a minha rocha. Aleluia. E nós podemos ver aqui que o Senhor ele começa a explicar aquele povo, aquela multidão, falando a todo aquele que, pois, ouve e escuta as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E no mesmo texto ele fala mais embaixo, mas aquele que ouve as suas palavras e não as cumpre, ele comparou ao homem insensato, o homem louco, o homem maluco, sem noção, sem raciocínio, de pegar e fazer a sua casa sobre a areia. E nós podemos ver, meu irmão, que o texto ele vem nos falar que o mesmo impacto que teve a casa alicerçada na rocha, o mesmo impacto teve também a casa que foi alicerçada na areia. A que estava alicerçada na rocha, ela teve um impacto da chuva, o rio transbordou e veio aquela tempestade sobre aquela casa, mas ela ficou ali no mesmo lugar, porque nós sabemos, irmão, que há uma diferença. Quem é construtor aqui, ou quem já fez alguma construção, sabe muito bem que uma construção sem um alicerce, sem uma fundação, a tendência dela não é ter uma durabilidade grande. Pelo contrário, a durabilidade dela é curtíssima, pode cair. Eu me lembro quando eu estava fazendo a minha casa aqui atrás, o meu sogro doou uma parte do terreno lá para nós, eu comecei a edificar minha casa, e o rapaz que foi fazer a minha casa, era um engenheiro, era um construtor, ele era construtor de posto de gasolina, um amigo meu, e na época ele cobrou X, eu, tá fechado, vamos fazer, só para ele fazer somente o alicerce da minha casa. Ele falou: Carlos, aqui, meu irmão, você vai ter que fazer X coluna, X sapata. Ou seja, eu fiz 16 colunas na minha casa, 16 sapatas, porque o terreno, conforme ele foi cavando, ele encontrou um solo meio problemático e me orientou. Eu fui fiz da maneira como ele pediu para fazer, mas teve trabalho. Teve trabalho. E eu penso agora, trazendo para a nossa vida espiritual, meu irmão, para quando nós vamos alicerçar a nossa casa sobre a rocha, alicerçar a nossa vida sobre a rocha, alicerçar a nossa vida na palavra do Senhor, meu irmão, nós vamos ter um trabalho tremendo. Aleluia. Não é de qualquer maneira. Vai se levantar a tempestade, vai se levantar a perseguição, as calúnias, as mentiras, as invejas, vai se levantar tanta coisa, meu irmão, para tentar impedir a nossa construção, para alicerçar a nossa vida na rocha, que é Cristo. Nós vamos parar e vermos direitinho o que está acontecendo, nós vamos até parar e deixar pela metade, porque vai dar trabalho. E o trabalho daquele que quer edificar a sua casa sobre a rocha, meu irmão, é oração, é palavra, é estudo, é momento do culto, é momento de estar na presença do Senhor. Cada momento desse nós praticamos e frequentamos na presença do Senhor, nós estamos edificando a nossa casa sobre a rocha. Aleluia. Tem uma árvorezinha conhecida como palmeira, meu irmão, e ela quando começa a crescer, quem estudioso aqui vai compreender o que eu estou falando, ela não cresce somente para cima, ela cresce para baixo. Conforme ela vai crescendo um pouquinho para cima, ela vai crescendo para baixo. E diz que a raiz das palmeiras, meu irmão, elas chegam a mais de 30 metros de profundidade. Ou seja, enquanto ela não encontra uma rocha para abraçar a rocha ali e fixar o seu caule sobre aquela rocha através das suas raízes, ela não para de crescer. Ela só para quando ela encontra a rocha e abraça a rocha, e ali, meu irmão, ela fica edificada. Quem viu aquele filme, aquela onda aquela onda que danificou aquela cidade lá no Vietnã, a tsunami? Quem lembra daquele filme? Quem ouviu falar daquele momento? Você pode ver que no momento que aquela água veio e só invadindo tudo, as palmeiras novinhas, elas foram de água abaixo, mas as palmeiras velhas, antigas, já estavam edificadas sobre a rocha, a raiz dela ali abraçando a rocha, elas ficaram tudo em pé, porque elas estavam edificadas na rocha.
para o seu irmão: meu irmão, assim é a minha vida, assim é a sua vida. Quando nós ouvimos essas palavras e as praticamos, aleluia. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, meu irmão, cada momento nós estamos edificando a nossa vida, obedecendo a palavra do Senhor, mais e mais eterna naquela rocha nós seremos e vamos ficar, porque o Senhor, Ele fala desta maneira: é aquele que edifica a sua vida, e outras palavras, edifica a sua vida na palavra do Senhor, é como essa casa que é edificada sobre a rocha. Aleluia. E nós sabemos que Tiago, apóstolo Tiago, capítulo 1, verso 22, ele fala para nós não sejamos só ouvintes da palavra de Deus, mas cumpridor da palavra dele. Porque nós sabemos que quando nós ouvimos a palavra do Senhor, meu irmão, e a praticamos e obedecemos, nós estamos com a nossa casa edificada sobre a rocha. Aí pode vir, meu irmão, o que vier, pode vir o desemprego, pode vir a falta de alimento, pode vir as portas se fecharem, mas saiba de uma coisa: aquele que está em Cristo Jesus, de forma alguma ele será abalado. De forma alguma ele vai sofrer o impacto, porque o Senhor é aquele que nos assegura pelas nossas mãos e nos dá a vitória em nome de Jesus. E nós podemos ver que o Senhor, Ele fala a respeito que vem a tempestade sobre aquela casa. A tempestade vem, bateu naquela casa, mas a casa, meu irmão, edificada em Cristo, a casa edificada na rocha, ela não vai sofrer. Ela passa por um momento difícil, a ansiedade vem, a angústia vem, mas saiba de uma coisa: o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Diz a palavra sobre que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor a livra de todas. Aleluia. Então vale a pena, meu irmão, nós ouvirmos a palavra do Senhor e sermos obedientes a essa palavra, e nós sabemos que a nossa vitória é certa em Cristo Jesus. Porque o salmista do Salmo 1, conforme o nosso irmão deixou bem claro aqui, ele fala: e bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque será como a planta, como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujas folhas não caem, e tudo os seus frutos dá na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Então a palavra do Senhor, meu irmão, nos garante essa bênção, nos garante essa vitória, nos assegura, meu irmão. Ainda que o momento não está propício, estou passando por um momento difícil, mas eu tenho certeza, meu irmão, que a minha vitória está lá no finalzinho. Não está aqui no começo, não está no meio, está lá no finalzinho. Quando nós chegarmos lá, no momento certo, a vitória virá. Aleluia. Porque a melhor coisa não é o começo, é o fim das coisas. Assim diz Salomão no capítulo 7 de Provérbios, versículo 8. O final das coisas é melhor do que o começo. O final das coisas é melhor do que o começo. Até nós chegarmos lá, meu irmão, nós vamos passar por isso tudo. Vai vir esse momento difícil nas nossas vidas, vai vir a dificuldade, mas aquele que ouve as palavras do Senhor e pratica a sua palavra é como um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Pode vir o intempério da vida que for, pode vir o que vier. Muitas vezes nós seremos até um pouco abalados, você vai para um lado, vai para o outro, mas nós vamos ser conforme essa palmeira, meu irmão, que vai lá embaixo, mas volta e fica de pé, porque é o Senhor que está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Aleluia. Então é Ele que nos dá da sua graça, e por isso nós estamos aqui. Se você é um agraciado pelo Senhor, dê glória para Ele. Aleluia. Porque o Senhor é bom, meu irmão. Mas aquele que ouve as palavras do Senhor e a não cumpre, ele fala que é um homem insensato, um homem louco, um homem maluco, sem noção, não sabe o que está fazendo. Porque que adianta pegar
investir um dinheirão no material de construção e chegar agora, edificar a casa sobre a areia, fazer um alicerce, fazer uma coluna, uma cinta, fazer uma sapata. Conforme nós podemos ver, eu trabalho em comunidade, eu vejo obra assim, escala um tijolo com tijolo, não bota cinta, não bota faz tijolo com tijolo. Eu fico pensando, meu irmão, se a casa do lado cair, a dele cai também, pastor irmão, porque está amarrado tijolo com tijolo, não tem aquela ferragem para sustentar a casa. Eu fico olhando cada construção que eu negócio de doido. Eu fico pensando, quando eu leio essa palavra, eu fico pensando, meu irmão, a tendência dessa casa, quando ela cair, é levar as casas que estão da mesma maneira do lado, sai tudo, vai cair tudo. Porque quando a tempestade vem, nós podemos ver aí quantas calamidades já aconteceu aí de barranco descer e sair levando tudo. Mas pode ver que no meio desse acontecimento ainda existe casa que fica ali. A tempestade vem, passa do lado, passa por baixo, mas ela fica em pé. É a mesma forma a nossa vida, a mesma forma a vida daquele que edifica a sua casa sobre a areia, não bota o alicerce, faz nada. A mesma forma é a pessoa que ouve as palavras do Senhor e não as pratica. E ouve as palavras do Senhor e não obedece. O Senhor fala, o Senhor manda, o Senhor quer que seja assim, e muitas das vezes não faz desta maneira. Não, tem que ser do jeito que eu quero, eu sou assim, vai ser assim, e pronto, acabou. Meu irmão, a tendência, quando a nossa casa está edificada desta maneira, na presença do Senhor, era a tendência de vir a tempestade, de vir as calamidades da vida, e nós sofremos essa grande queda a qual a Bíblia nos fala. Ela fala que desceu a chuva, correu o rio, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. É por isso que nós, quando estamos falando de Jesus, meu irmão, evangelizando, nós estamos sempre falando para as pessoas, meu irmão, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Coloca a sua vida nas mãos de Jesus, coloca a sua vida edificada na palavra de Jesus, para quando vier os maus dias, você estar seguro de alguma maneira, aleluia, porque sem Jesus, meu irmão, não dá. Sem Jesus, nós somos essa casa que está edificada sobre a areia. Qualquer coisa que vier sobre a nossa vida, a tendência é nós cairmos. Diz a palavra do Senhor que a queda é grande. É por isso que, de vez em quando, nós podemos ver quantos suicídios tem aí acontecido na face da terra. As pessoas que edificam a sua vida nas coisas materiais, tem do bom e do melhor, tem de alta conta corrente, carro do ano, mas quando perde isso tudo, meu irmão, eles ficam tão desesperados e acabam tirando até a sua própria vida. É isso que acontece com a casa edificada sobre a areia. Não tem o alicerce certo. Mas com Jesus, meu irmão, nós podemos ver que o Senhor Jesus é aquele que nos dá tudo mais e mais na face da terra. Pedro, certa vez, interrogando a Jesus, falou: Jesus, o que nós ganharemos em te seguir? Jesus falou: nesta vida 100%, e por fim a vida eterna. Aleluia. Não vale a pena nós estarmos edificados em Cristo, meu irmão. Nós sabemos viver tanto na diversidade quanto na mudança, tanto na saúde como na doença, porque o Senhor, Ele nos garante a nossa vitória. Aleluia. A nossa irmãzinha falando aqui de Jonas. Jonas recebeu a palavra do Senhor. Jonas, vai lá em Nínive, sai daqui, vai lá em Nínive e fala para aquele povo assírio lá, que Nínive era a capital da Síria, e os assírios eram os principais inimigos do povo de Israel, do povo de Judá. Agora o Senhor fala: Jonas, vai lá em Nínive e prega a palavra, fala que eu vou acabar com aquela cidade, porque o pecado, a maldade ali era tremenda. E agora Jonas, sendo um judeu, sendo um israelita,
imaginou: o que eu vou fazer lá? Os ninivitas lá, os assírios, são meu inimigo, chega lá e vão me matar. Não, eu vou fugir para o lado de cá. E Simone, em vez de ir para Nínive, foi para Tarso, e desobedeceu a palavra do Senhor. E quando, meu irmão, nós desobedecemos essa palavra, quando nós ouvimos essa palavra e não praticamos, nós se tornamos um Jonas na vida. Pode ver que Jonas, meu irmão, a tendência dele, a desobediência dele, só foi descer. Ele desceu da cidade dele para Jope. De Jope entrou no navio. Do navio desceu para o porão. Do porão desceu para a profundeza do mar. Da profundeza do mar desceu para dentro da boca do peixe. E da boca do peixe foi lá para a profundeza do mar, porque desobedeceu a palavra do Senhor. Ouviu Deus falar, ouviu o Senhor falar com ele: vai assim e faz isso e aquilo, mas não desobedeceu, e a queda dele foi grande. Mas a misericórdia de Deus, meu irmão, é a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia. Deus nos leva em conta o tempo da nossa ignorância. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento e o pleno conhecimento da verdade. Por isso que Deus usou de misericórdia mais uma vez com Jonas. Pegou o peixe, meu irmão, e fez com que o peixe vomitasse Jonas lá na areia da praia de Nínive. Quando você não quer ir, Deus te leva de qualquer maneira, meu irmão. Aleluia. E nós sabemos que o Senhor Jesus aqui, ele faz essa comparação daquele que ouve a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Ele está seguro, ele está ali firme. Pode vir o que vier, que não vai acontecer nada, vai sofrer o impacto, conforme a casa sentiu. A casa está de cara sobre a rocha, veio o rio transbordando, sentiu o impacto, mas ela ficou ali no mesmo lugarzinho, no mesmo lugarzinho. Mas quanto a outra que estava edificada sobre a areia, veio a chuva, morreu o rio, sopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Meu irmão, vale a pena nós pegarmos a palavra do Senhor e trazer para nossas vidas, sabendo, meu irmão, que nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 minuto, a 2 minutos, a 1 hora, a 1 dia, uma semana, um mês. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas quando nós temos a palavra do Senhor no nosso coração, na nossa vida, meu irmão, a palavra do Senhor nos garante, porque nós vivemos pela fé. E aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe, é galardoador daqueles que o buscam. E a palavra de Deus fala no capítulo 10, Romanos, verso 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Quando nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, é porque Deus, meu irmão, está querendo cuidar de mim, de você, de uma maneira especial. Ele sente prazer, meu irmão, de ver vidas abençoadas e seguras, sabendo se partir dessa vida para outra vida, ou passar pela morte, meu irmão, vai ter um lugarzinho no céu, um lugarzinho esse, meu irmão, e tudo isso que possa acontecer na nossa vida aqui, lá jamais vai acontecer, porque lá, meu irmão, vai ser a moradia celestial. Aleluia. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele fez essas comparações para que o povo ali soubesse que o único que pode garantir a vitória e termos uma vida segura é nas mãos do Senhor Jesus. É Ele, meu. É Ele que faz de tal maneira que nós vamos ser conforme o Salmo 1 ao qual nós lemos, que aquele que ouve as palavras e pratica, na estação própria, ele dá o seu fruto, as folhas dele não caem, tudo quanto faz prospera, porque o Senhor está no controle. E que Deus assim nos abençoe, que Deus te abençoe a sua família, a sua casa, e nós agradecemos a oportunidade em nome de